Olá, tudo bom com você? Nós estamos aqui novamente reunidos para estudar administração financeira e orçamentária. Mas dessa vez, a gente vai abordar especificamente o edital da banca Fundação Getúlio Vargas para a prova do Ministério Público do Estado da Bahia. Pois é, você já deu uma olhada ali no edital? Você já viu como é que esse assunto vai ser abordado? Bom, eu vou tratar contigo agora não só dos temas próprios de administração financeira e orçamentária para a nossa prova, mas também o que você deve esperar em termos de questão, como é que a banca vai abordar esse conteúdo e o grau de profundidade que você deve adotar no seu estudo em relação a essa matéria. Aliás, me parece que o primeiro elemento que você deve levar em consideração está justamente aí no conteúdo do edital. Já percebeu como é que a banca diz que trataria desse tema lá na nossa prova? Veja que o que você tem ali de conteúdo, apesar de estar bastante detalhado, não é nada assim muito complexo, não. Isso quer dizer que, independente desse relativo pouco tempo entre a data da publicação do edital e a data da prova, eu não tenho dúvida, você tem condição tranquilamente de compreender todo esse conteúdo e gabaritar as questões de AFO que aparecerem lá no dia da nossa prova. Vamos ver isso então? Bom, meu nome é Vângela Luciano e eu vou estudar com você administração financeira e orçamentária. Vamos começar? Primeiro elemento de AFO que a gente tem que levar em consideração, claro, é o conceito, tanto do que é essa disciplina, quanto do que significa o orçamento público. Não se esqueça, a administração financeira e orçamentária é uma disciplina autônoma do direito que tem a finalidade de estudar aí as peças orçamentárias, o modo como se dará a elaboração do orçamento, a execução e o controle orçamentário. E o que é orçamento público? Quando a gente fala de orçamento público, de que peça a gente está falando, que instrumento é esse? Eu costumo perguntar, é obrigatório? Quem é que faz? Qual é a finalidade? E aí me parece que o principal elemento que você vai perceber é o seguinte. Veja, se a administração pública entende que deve prestar serviços ao cidadão brasileiro, então é indispensável que ela esteja preparada não só para a continuidade desses serviços, mas principalmente para garantir aí o pagamento, para garantir aí que esses serviços eles tenham a devida contraprestação. Não me entenda mal, olha só. É verdade que quando a gente toma algum serviço público, de regra, esse serviço é gratuito. Saúde, educação, prestação de informações. Veja que, de regra, o serviço é disponibilizado à população sem que a população tenha que diretamente fazer a contraprestação. Mas, independente de eu pagar ou não pelo serviço, qualquer serviço público é remunerado. Não só o serviço em si, mas também o servidor que está ali desempenhando aquelas funções. E de onde é que a administração pública vai tirar o dinheiro para fazer esse pagamento? Como é que ela precisa se planejar para que esse dinheiro não falte, para que o serviço não seja interrompido, para que o servidor também não tenha interrupção na percepção de sua remuneração? É daí que justifica-se a ideia da elaboração de orçamento, da elaboração orçamentária. Eu preciso ter um instrumento onde eu consiga perceber quais são as despesas que eu preciso realizar, aquelas que são essenciais, aquelas que são discricionárias, mas as que foram definidas para aquele período e de onde é que eu vou tirar a grana para poder fazer esse pagamento. E é daí, então, que a gente tem o próprio conceito do orçamento público. Vamos definir? Coloca aqui comigo. Orçamento público é a peça, é o instrumento onde estarão previstas as receitas e fixadas as despesas. Talvez a primeira conceituação na qual você tenha pensado quando a gente começou a conversar sobre orçamento público tenha sido o orçamento, é o planejamento de como eu vou gastar. É interessante a gente imaginar isso porque, veja,
não dá para eu dizer que o orçamento é o planejamento em si. É verdade que hoje no Brasil, o próprio princípio de programação orçamentária vincula o orçamento brasileiro ao planejamento. Mas nem sempre eu posso dizer que o orçamento público foi assim, inclusive o orçamento brasileiro. A gente já passou aí por orçamento clássico ou tradicional, por orçamento desempenho ou realizações, até chegar nesse orçamento atual, que é o orçamento programático. Então, hoje, é verdade, a ideia do orçamento, ela está absolutamente atrelada à ideia do planejamento. Mas se a prova te pergunta o que é o orçamento propriamente dito, o orçamento é aquela peça onde eu devo perceber inscritas todas as receitas e todas as despesas. Quer dizer, então, que olhando para o orçamento, o que eu devo perceber estaria ali muito assemelhado a um mero balanço, percebe? É um lugar onde eu vou identificar apenas o quantitativo de receitas e despesas, estimando quanto eu tenho a receber e fixando os valores que eu preciso gastar. E aí tem um elemento importantíssimo do conceito. Você percebeu que a receita é estimada e que a despesa é fixada? Pois é, isso não é à toa. Eu espero receber, mas pode ser que ao longo da execução orçamentária eu acabe aí arrecadando mais do que o valor previsto. Ou mesmo uma situação econômica, uma situação social, que naquele momento acaba afetando a população brasileira, faz com que eu perceba menos do que o valor previsto. Como assim? Simples. Imagina aí, os 2, 3 últimos anos, a situação econômica no Brasil. É verdade que eu posso afirmar que, infelizmente, os índices de desemprego aqui no país têm aumentado. Se aumenta o desemprego, então, naturalmente, a pessoa desempregada não tem renda. Se essa pessoa não tem renda, claro, a minha arrecadação com o imposto de renda está fadada a ser reduzida. Daí porque, então, veja, é possível que aquele determinado exercício financeiro eu perceba aí uma previsão de arrecadação, mas que eu constate que ela se realiza e se realiza a maior, se realiza exatamente no que eu previ, ou, infelizmente, eu não consigo alcançar o que eu previ. Quer dizer, então, que a receita é sempre estimada, a receita é sempre prevista. Já a despesa, em absoluto, ela será sempre fixada. Daí, então, você parte da premissa de que não será possível executar despesas que não estejam previamente definidas em lei. Claro, esse conceito que eu estou te dando agora, ele não é absoluto. Existe, sim, a possibilidade, daqui a pouquinho, quando a gente estiver descrevendo os princípios, vou te dar exemplos nesse sentido, mas existe, sim, a possibilidade de não ser lei e ainda assim aquela despesa poder ser executada, tá? Mas num primeiro momento, como regra geral, é possível gastar dinheiro? Existe como os gastos públicos estariam autorizados por meio de outro ato que não fosse a lei? Bom, como regra, não, mas excepcionalmente sim, é possível que algum gasto ele acabe sendo executado por outro instrumento que não seja a lei, tá? Mas de regra, a lei deve definir, deve fixar quais serão as despesas que devem ser realizadas. E que lei é essa? Bom, vem cá aqui na tela comigo. Quando a gente fala de orçamento público, necessariamente a gente vai perceber que o orçamento acaba sendo designado por meio de 3 leis chamadas instrumentos orçamentários. Essas leis são PPA, LDO e LOA. O PPA é o Plano Plurianual com duração de 4 exercícios financeiros. A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com duração de 2 exercícios financeiros. E a LOA é a Lei Orçamentária Anual, que dura, como o próprio nome já sugere, um exercício financeiro. E o que é esse exercício financeiro? Bom, período compreendido entre 1º de janeiro a 31 de dezembro. Ah, tá, então eu posso dizer que dura um ano. Não, não pode. Por que não? Porque depende do meu referencial. Pode ser sim que eu perceba uma coincidência. O exercício financeiro está coincidindo com um ano, com o calendário civil. Mas depende do meu referencial, não vou perceber essa coincidência. Como assim? Simples. Quando a gente vai à Lei 4.320,
que é a norma que define aí o exercício financeiro, essa norma disciplina para gente que no Brasil o exercício financeiro coincidirá com o calendário civil, ou seja, é o período compreendido entre 1º de janeiro a 31 de dezembro, já te disse. Pois bem, se eu tenho ali uma lei orçamentária anual que entra em vigor 1º de janeiro, como de fato é a nossa LOA, claro, ela dura um exercício financeiro e também um ano. Está adequada ao calendário civil. Mas se você fala, por exemplo, da LDO, que tem a sua aprovação com limite máximo definido na ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, até ali o dia 17 de julho, fim do primeiro período da sessão legislativa. Pois bem, nesse caso, eu tenho uma norma que é aprovada em julho, provavelmente algum atraso acontecendo, no máximo ela está publicada em agosto, e essa publicação faz com que a LDO imediatamente entre em vigor. Entrou em vigor? Entrou em vigor ainda, mais ou menos, agosto daquele exercício em que foi publicada. Quer dizer, então, que, olha, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, eu tenho 4 meses para o final do ano, mas já é um exercício financeiro. Por isso que eu te disse que a LDO vai durar 2 exercícios. Porque ainda que eu não tenha completos os 12 meses, só porque eu mudei o ano, já é um novo exercício financeiro. Tranquilo? Só para ver se ficou bem claro. Se eu iniciar, por exemplo, uma despesa em novembro de 2016, executar essa despesa por todo o ano de 2017 e encerrar a despesa em janeiro de 2018, novembro, dezembro de 16, todo o ano de 17 e janeiro de 18. 1 ano e 3 meses de execução de despesa, correto? Mas os anos envolvidos foram 16, 17 e 18. Então, quantos exercícios financeiros eu tenho? Isso mesmo, 3 exercícios financeiros, ainda que eu não tenha nem 1 ano e meio em termos de período ultrapassado, são 3 exercícios financeiros. Tranquilo? Sem problema? Beleza. Fácil, fácil, fácil. Exercício financeiro é o período compreendido entre 1º de janeiro e 31 de dezembro, normalmente coincidirá com o próprio calendário civil, mas depende do referencial, e é aí que você tem que prestar atenção lá na questão. Depende do referencial, pode ser que eu não perceba um ano inteiro compreendido ali naquele período. De boas? Fechado? Muito bem. E quem é o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual nesse conceito aqui do nosso orçamento? Bom, quando a gente fala do orçamento propriamente dito, a gente está falando com certeza da LOA. A Lei Orçamentária Anual é que é esse instrumento orçamentário de fixação de despesas e previsão de receitas. O PPA e a LDO são normas de planejamento orçamentário. A ideia dessas 2 normas é fazer com que eu tenha aí uma definição das diretrizes, objetivos e metas para a administração pública federal, no caso especificamente do PPA, conforme a redação aí do parágrafo 1º do artigo 165, e metas e prioridades orçamentárias é o parágrafo 2º do artigo 165. E aí vale uma ressalva. Eu disse que é para a administração pública federal. Você está aqui agora fazendo comigo uma prova que não é federal. E aí, então, é esse orçamento mesmo que eu preciso estudar? Não sei, estou na dúvida. Tranquilo, tranquilo, sem problema. Os elementos que a gente observa ali dos artigos 165 a 169 da Constituição Federal, muito embora... Verdade que 169 já se refere a todos os entes federativos expressamente, mas 165 e 169, muito embora tratem da União, nada impede que eu perceba exatamente aquele mesmo conteúdo, aquele mesmo conceito em relação aí a estados, Distrito Federal e municípios. Esse é o princípio de simetria de formas que obriga a aquele comando constitucional, referindo à União, ter tratamento aí equivalente também nos demais entes federativos, tá? Então, todo esse conceito, conteúdo, princípios, quais são as receitas, despesas, normas de execução orçamentária, que a gente vai perceber aqui na análise do nosso edital para a administração pública federal, também vale sem qualquer distinção para estados, Distrito Federal e municípios. Tudo bem? Sem problema, então? Beleza. Conceito tranquilo? Tá craque? Maravilha. Vou passar para o nosso próximo conteúdo. Princípios orçamentários. Olha, presta bastante atenção
com certeza um conteúdo que a nossa banca gosta bastante de perguntar na hora da prova, princípios. Esse tema deve gerar ali pra gente pelo menos uma questão garantida, tá? E por onde a gente começa? Bom, me parece que quando a gente fala de princípios, natural que a gente deva aí ter em consideração tanto os princípios mínimos constitucionais, lá do caput do artigo 37, é natural, né? Já que eles são os princípios mínimos, qualquer que seja o elemento aqui que você trate para a administração pública, deve ter em si esse limpe sendo observado. Só que, é claro, quando a gente está falando de orçamento, o LIMP vai ganhar aqui essa tratativa orçamentária. Então, quando eu falar de legalidade, não chame só de legalidade, chame de legalidade orçamentária. Publicidade não é só publicidade, é a publicidade orçamentária. Mas, é claro, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência serão, ainda que adjetivados aqui no orçamento, aqueles princípios mínimos que a gente já encontra no artigo 37 da Constituição. Combinado? Vamos começar então? Primeiro princípio a ser analisado. Vem aqui na tela comigo. Princípio de unidade orçamentária. Unidade orçamentária quer dizer eu tenho um só orçamento. Bom, e aí é claro, se eu acabei de dizer para você, quando a gente avaliou o conceito, que os conteúdos que eu percebo para a administração pública federal, em razão da simetria de formas, também valem para estados, Distrito Federal e municípios, primeira dúvida que você certamente está tendo aí agora para me perguntar. Tá, mas espera aí. Então o orçamento é um só, quer dizer que eu só tenho um orçamento no Brasil inteiro e os municípios se submetem ao orçamento dos estados, que por sua vez se submetem ao orçamento da União? Não, de jeito nenhum. Olha, os entes federativos são autônomos. E olha bem, falar de autonomia quer dizer o sujeito tem a sua própria autonomia financeira. Quem é autônomo tem dinheiro. Quem é autônomo pode fazer aí o que entender que é conveniente. Entenda essa conveniência como o próprio conceito de discricionariedade, tá? O que é conveniente e o que é oportuno para a administração pública e para a coletividade naquele determinado período. Então, se eu tenho autonomia, eu tenho a minha capacidade orçamentária, a minha capacidade financeira preservadas e eu não submeto essa capacidade a ninguém. Tá, mas espera aí, não é verdade que a União repassa dinheiro ao Estado? Não é verdade que o município também pode receber dinheiro a título de transferência? Isso não quer dizer que há uma subordinação? Claro que não. O fato de haver transferência e a própria Constituição definir essas transferências, algumas delas como obrigatórias, são as chamadas transferências constitucionais, e outras, as transferências que decorrem aí dos acordos, os contratos entre os entes federativos, não significa uma submissão. Quer dizer que eu sou tão autônoma que a própria Constituição diz, inclusive, que existe uma parcela de dinheiro que é minha e que a União é obrigada a me encaminhar. Ok? Então, quer dizer, cada ente federativo terá o seu próprio orçamento. Daí porque, então, em relação a esse princípio de unidade orçamentária, completa aqui comigo. Eu tenho um só orçamento por ente federativo. Quer dizer, então, que a União tem um só orçamento, que os estados têm, cada um deles, o seu próprio orçamento. Então, a gente tem aí os 26 estados mais o Distrito Federal, cada um o seu próprio orçamento. E os municípios, cada um dos municípios brasileiros, tem o seu próprio orçamento, ok? Princípio de unidade orçamentária, só existe um único orçamento. Segunda dúvida, na análise do artigo 165, parágrafo 5º, sim, é indispensável, pega aí o material que já está disponível na nossa página, avalia direto Constituição Federal, artigos 165 a 169, e é indispensável que você acompanhe a aula aqui comigo, já com o conteúdo da Constituição, com o texto constitucional aberto, tá? Então, indispensável, não pode, não deixa para ver depois. Pega aí agora e acompanha comigo. Artigo 165, parágrafo 5º.
Tá lá? Vamos lá então. Quando você observa esse parágrafo, você observa a lei orçamentária estará subdividida em 3 funções, em 3 análises, em 3 carteiras orçamentárias. Bom, o fato de eu ter aí essa subdivisão do orçamento não viola o princípio de unidade. Não é que eu tenha na União um orçamento que estará subdividido em 3 orçamentos e serão 3 orçamentos para a União. Não é isso. Eu tenho um único orçamento e esse único orçamento se subdivide em 3 carteiras orçamentárias. A ideia é só eu facilitar a análise e também a obtenção ali de receita, a verificação das despesas nessas 3 áreas específicas: orçamento fiscal, orçamento de investimentos e orçamento da Seguridade Social. Mas cada uma dessas análises orçamentárias integra o único orçamento da União. Da mesma forma, estados, Distrito Federal e municípios. Tranquilo? Agora, é verdade que, quando você fala de um único orçamento, uma dúvida deve surgir imediatamente. Como? Como é que eu consigo perceber um único orçamento para todo o ente federativo? Porque, veja, aquele ente federativo, ele está subdividido aí também nessas funções específicas de poder. Eu tenho ali, por exemplo, o artigo 165, parágrafo 5º, é o orçamento federal, mas é o orçamento para o Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas da União. Como, então, um único chefe de executivo tem condição de conhecer todas essas necessidades orçamentárias e fazer o único orçamento da União, ou do Estado, ou do DF, ou do município? Ah, claro, não dá. Não dá, porque não existe como, não é humano, inclusive, exigir isso do chefe do executivo, não existe como ele conhecer cada uma das necessidades em todos os poderes, em cada município brasileiro onde a União atue, ou em cada município dentro daquele estado, ou a cada bairro naquele município. Daí porque, então, cada um desses sujeitos, os chamados ordenadores de despesa, os chefes de poder, cada um dos órgãos, cada um dos departamentos vai fazer a sugestão orçamentária. E aí, então, cuidado, hein? Presta atenção lá na hora da prova. Eu tenho um único orçamento que será representado por um único projeto de lei orçamentária. É uma única peloa. Mas esse único projeto de lei orçamentária necessariamente é multidocumental. Como assim multidocumental? Simples. Cada um dos ordenadores, cada um dos chefes de poder, órgão, departamento, repartição, sugere a sua proposta orçamentária, diz o que tem de receita, diz qual é a despesa que precisa ser realizada, coloca isso dali como proposta orçamentária e encaminha essa proposta. O chefe do executivo reúne todas essas propostas, as analisa, inclusive para evitar as duplicidades orçamentárias. Como assim? Simples. Vai que o pessoal ali do judiciário conveniou com o Ministério Público para fazer, por exemplo, uma campanha de conscientização dos pais para registro e filiação dos filhos. Pois bem, eu tenho aí esse acordo, eu tenho aí um gasto que é comum, está registrado no judiciário, está registrado no Ministério Público, mas eu não preciso aprovar 2 gastos. Uma única campanha atende a essas 2 finalidades. Daí porque, então, o executivo analisa, corrige essas duplicidades e aprova um único projeto de lei. Esse único projeto de lei vai ser encaminhado pelo chefe do executivo ao Poder Legislativo, para que ali, na esfera do Poder Legislativo, esse projeto de lei seja votado, seja publicado e entre em vigor como a única lei orçamentária daquele ente federativo. Tranquilo? Então, anota aí, princípio de unidade orçamentária. Só existe um único orçamento, mas vem cá, completa aqui comigo. Unidade orçamentária. Só existe um único orçamento, mas esse orçamento, ele deve ser multidocumental. Esse princípio aqui,
que acaba definindo essa multidocumentalidade, você vai chamá-lo de totalidade orçamentária, ok? O que é, então, a totalidade orçamentária? É eu reconhecer que os vários documentos que integram o projeto de lei orçamentária, eles comporão, no final, o único orçamento daquele ente federativo. Tudo bem? Sem problema? Tranquilo isso? Fechou? Entendeu? Tudo certo? Beleza. Vamos analisar o nosso próximo princípio, princípio de anualidade orçamentária. Bom, o primeiro elemento que eu preciso que você entenda a respeito de anualidade é o orçamento. Ele deve ser elaborado para caber em um exercício financeiro. Você se lembra o que eu te disse a respeito do que é esse conceito de exercício financeiro, né? O período compreendido entre 1º de janeiro e 31 de dezembro. A pergunta que a banca vai fazer para a gente, sabe qual é? Simples. É possível que o orçamento seja escrito para um período de duração menor do que o exercício financeiro? Ou pode ser coincidente? Ou então, é possível que o orçamento seja escrito para um período maior do que o exercício financeiro? Bom, pelo próprio conceito que eu acabei de te dar, fácil. O orçamento deve ser escrito para caber no exercício financeiro. Isso quer dizer, então, que... digamos que aqui seja o exercício financeiro. Digamos que o orçamento tenha sido escrito para um período menor do que o exercício. Cabe perfeitamente, não violo, então, esse princípio. E se houver uma coincidência? E se eu tenho ali o exercício, o orçamento, e eles são coincidentes? Perfeito, coincidente, cabe também, não tem problema. Agora, e se por acaso o orçamento é maior do que o exercício financeiro? Não cabe. Daí porque, então, tranquilo. Princípio de anualidade não impede que a peça orçamentária ela seja escrita por um período menor do que o exercício financeiro. Agora, não pode, em absoluto, o orçamento ultrapassar esse exercício. No nosso caso, aqui no Brasil, nós adotamos a coincidência. Nós entendemos que o exercício financeiro e o orçamento deverão coincidir, ou seja, a nossa lei orçamentária anual, ela deve entrar em vigor 1º de janeiro e cessa a sua vigência 31 de dezembro. 1º de janeiro do exercício subsequente, eu já tenho uma nova LOA que entra em vigor para regular aquele período, ok? Coloco como então aí a anualidade? O orçamento deve ser escrito para caber no exercício financeiro, ou seja, o orçamento dirá respeito a um determinado período, qual seja o exercício financeiro. No nosso caso, aqui no Brasil, coincide com o calendário civil, mas pelo princípio de anualidade, não se impede que o orçamento seja escrito para durar menos tempo ou ser coincidente com o calendário civil. O que eu não permito, o que eu não posso permitir acontecer é que o exercício financeiro ele seja extrapolado pela peça orçamentária. Tudo bem? Fechado, então? Tá bom. Pausa rapidinha, só para a gente tomar uma água, consolidar aí o que a gente viu até agora. E daqui a pouco a gente volta, próximo bloco, analisando os demais princípios orçamentários. Não sai daí não.